Eu não tenho ideia de como começar esse vídeo. Oi, meu nome é Lívia. Eu provavelmente não vou postar isso público, então é engraçado, eu tô gravando como se eu fosse. Eu acabei de ler Six of Crows, a duologia, os 2 livros. E eu quero falar tudo o que eu acho sobre isso. Não que eu já não tenha falado o suficiente. Minha amiga Liz, que já leu esse livro, fechava meu Kindle, abria meu celular e mandava 50 milhões de áudios falando a mesma coisa, porque eu não sei resumir os meus pensamentos. Então, chegou um momento que eu tive que parar de mandar áudio pra ela, porque eu sabia que ela não ia me aguentar mais. E aí eu pensei, eu vou falar todas as coisas, o resto do que eu tô pensando. E o que eu já falei com ela, porque eu gosto de me repetir, em um vídeo. Eu li nesse pub, pirateado, com os 2 livros juntos, com essa capa horrorosa escrita Netflix. Eu tive que fazer uma regra de 3 pra descobrir onde eu tava. A porcentagem saiu toda errada. Eu não sei fazer regra de 3, eu não sou de exatas. Minha amiga tinha um livro físico, então de vez em quando ela me falava qual página que era, e às vezes estava pra frente, às vezes estava pra trás, eu não entendo como é que essas posições funcionam. No segundo livro foi pior ainda, porque eu tive que pegar o total de posições, subtrair pelas posições do primeiro livro e fazer a regra de 3, e continuou pra frente. Ai, eu não entendo, mas tudo bem, né? O que falar sobre Six of Crows? Eu tenho tanto a dizer e ao mesmo tempo eu não sei como começar. Six of Crows é feito pra alguém que gosta de personagens, que gosta de relações, de personagens evoluindo, desenvolvimento e de casais saborosos. Esse livro faz uma coisa meio impressionante, que é muito fanfic na minha cabeça, de pegar um grupo de 6 pessoas e ter 3 casais dentro desse um grupo de 6 pessoas. Isso não é chocante? Isso pra mim é muito coisa de fanfic. Pra mim, não sei, faz muito tempo que eu não leio um livro de verdade também. Eu tava lendo muito só fanfic. Ainda mais se o foco do livro não for romance. Quem gosta de uma boa dinâmica, de amizade, de inimizade, de não aguentar um no outro, de não aguentar ficar longe um do outro, de começar a se conhecer, de qualquer tipo de dinâmica, vai gostar desse livro. É incrível. Eu comecei minha resenha do primeiro livro falando: tem poucas histórias e construções de mundo que vão conseguir me prender mais do que uns bons personagens com boas dinâmicas. E eu terminei o segundo livro exatamente com a mesma sensação. Então eu queria falar um pouco, com spoilers, assim, sobre coisas que me incomodaram e dinâmicas específicas que me encantaram nisso aqui. Eu terminei esse livro ontem, depois de chorar muito, depois de sentir todos os tipos de emoções possíveis. Eu li esses 2 livros em 14 dias. Eu li o primeiro livro em 7 dias e eu li o segundo livro em 7 dias. Isso é muito chocante porque eu tô desde agosto lendo It a Coisa. E eu sei que It a Coisa não é parâmetro, tem tipo 1500 páginas. Eu já li 2 livros inteiros e ainda não acabei. Tô tipo em 70%. Dá uma pausa naquele livro pra pegar um livro que eu acabei em 7 dias. Foi um refresco, foi um sabor. E esse livro aqui, apesar de ter... Eu tô apontando pro livro e aí só aparece, tipo, churros e new jeans. Esse livro aqui, apesar de ter coisas muito horríveis acontecerem, é muito mais leve. Eu não sei nem se é um young adult ou um infanto juvenil, porque se eu tivesse lido isso aqui com 14 anos, eu iria amar, tanto quanto eu amei hoje, talvez até mais. Esse livro aqui acontece depois de Sombriossos. Me pergunta se eu li Sombriossos. Não. Me desrecomendaram Sombriossos, inclusive falaram que é bem pior do que Six of Crows. Mas assim, acontece depois, ou seja, esse mundo já é construído, já tem toda uma base que eu não vi. Eu caí de paraquedas nesse mundo e ainda assim eu achei facílimo de entender. Eu achei que é uma fantasia muito, muito leve. Tem poderes e essas coisas, mas não é focado no poder. Não tem um foco tão grande na política do mundo inteiro.
E eu não li o Sombriossos, eu não sei se tem. Eu acho que é mais focado em Ravka, um dos países que é muito mencionado nesse livro, mas que eles absolutamente não botam os pés lá. Porque vivem falando de uma guerra civil que aconteceu lá e eu tenho quase certeza que o Sombriossos é sobre essa guerra civil. Mas eu tava lendo em Ketterdam e eles só ligavam para as leis de Ketterdam. E aí no primeiro livro teve uma coisa que me incomodou muito, e aí já é completamente com spoilers. Porque eu não entendi a política fora de Ketterdam, assim, a política internacional. Porque a cena que a Nina denuncia o Matias, falando que ele tava traficando escravizados, ela denuncia para um Kert. E porque esse Kert é um Kert, ele tem a obrigação moral de pegar esse Figerdano em Figerda, levar para Kert, para ele ser julgado com as leis de Kert. Como isso funciona? Eu não entendi. Porque assim, se a gente tá na vida real, qual é um exemplo de uma coisa que é crime? Racismo é crime aqui, é tipificado aqui no Brasil. E em outros países não é. Vive aparecendo gringo aqui que fica surpreso de, oh my god, eu cometi racismo e eu vou ser preso. Como assim? Mas eles estão no Brasil, eles estão seguindo leis brasileiras. Se você comete crime no Brasil, você pode ser preso, porque é um crime. Se eu for pra Argentina, se eu for pros Estados Unidos, eu não posso ser presa por racismo. Eu não posso, nos Estados Unidos, pegar alguém que cometeu racismo, trazer para o Brasil e falar, essa pessoa cometeu um crime. Porque ela cometeu um crime brasileiro em terras não brasileiras. Não funciona assim. E aqui funciona assim. E acontece em algumas instâncias que eles querem pegar alguém que cometeu um crime sem ser nas terras dele e levar para a nação para ser julgado pelas leis dessa nação. Porque assim, como isso funciona? Por que o Kert tem que pegar um Figerdano de Figerda? Um Kert em Figerda tem que pegar o Figerdano e levar para Kert para ele ser julgado por tráfico humano? Assim, eu sei, é uma coisa terrível, assim, ele tá certo de fazer isso, mas lendo o livro você sabe que não é uma coisa ética, não é ele com ele mesmo, com a responsabilidade de eu tenho que fazer isso. Eu não sei a diferença de ética e moral, na verdade, eu não sei quando caberia cada palavra. Mas não é uma coisa pessoal dele, é uma coisa de, putz, agora eu tenho a obrigação de fazer isso, porque no meu país é uma lei, você não pode fazer isso. Mas o Matias não tava no país dele. Ele tava traficando escravos? Tava. Nem escravos. Pior ainda, o que o Matias estava fazendo? O Matias estava indo para outros países, encontrando grixas e falando, vocês estão cometendo uma coisa que é um crime em Figerda. Então a gente vai te levar para Figerda para você ser punido. Eu não quero nem me estender sobre as implicações de genocídio étnico que eles estavam fazendo, porque isso já é muito bem discutido nesse livro. Eu achei bem discutido, inclusive. Eu só queria falar que como assim o que eles estão fazendo é completamente dentro da lei, porque eles estão seguindo as leis de Figerda, tipo, Ravka. Eu nem sei onde é que ela foi pegada em Kailish. Eu não sei o nome dos outros países. Eu não lembro onde é que ela tava, se ela tava em Novo Zen, mas onde for que ela tava, a Nina, ela não tava cometendo um crime por ser grisha. Ela estaria cometendo um crime de ser grisha em Figerda. Ela não estava em Figerda. Pegaram ela e falaram, em Figerda você está cometendo um crime, então eu vou te levar lá pra você ser presa. Tá bom. Isso é uma coisa que me incomodou muito no primeiro livro. No segundo já não tinha mais uma coisa dessas acontecendo. Assim, tinha o Shu fazendo a mesma coisa, sequestrando grixas lá, mas eu acho que foi uma discussão muito... O que eles estavam fazendo não estava na lei, eles estavam atacando lugares e sequestrando pessoas, assim. Não foi visto como algo dentro da lei, foi visto como algo que a lei fechava os olhos para, é diferente. Mas no primeiro livro a impressão que me deu foi que estava dentro da lei.
Enfim. Falando nessa situação Nina e Matias, eu queria falar sobre Matias. Eu comecei odiando tanto Matias. Eu li o primeiro livro inteiro odiando Matias. Puta que pariu, toda vez que Matias falava, eu ficava filho da mãe. Porque ele era muito racista. Assim, racista com Grisha. Eu sei, eu tô usando termos. Não existe um termo para preconceito com pessoas com poderes nesse mundo, porque não existe pessoas com poderes nesse mundo. Então eu vou usar um termo mais próximo. Preconceituoso. Ele era extremamente preconceituoso com a Nina. E ele falava na cara dela. E ele falava, você já pensou que pessoas como você talvez não devessem existir? Tipo, eram coisas muito, muito absurdas. E eu ficava, como é que esse cara vai ter uma redenção? É impossível, é impossível. Mano, fascistinha. Porra é essa? Que eu tô lendo? É pra gostar dele tanto quando é pra eu gostar dos outros personagens? O que tá acontecendo? Foi meio terrível. E ele ficava sempre, não, a Nina me traiu. A Nina me traiu. Ela fez, nossa, ela traiu a minha confiança. Gente, quando aparece o que a Nina fez, nem os personagens se importam. Porque é completamente justificável. Completamente justificável. A mina tava envigerda, tipo, ela literalmente estava cometendo um crime por existir naquele país. Ela encontrou outras pessoas que sabiam quem era ela, sabiam que ela era Grisha, achavam que ela estava em perigo. O que ela ia fazer? Trair o próprio povo pra continuar em uma nação que quer matar ela por conta de um homem? É claro que não, ela ainda fez o melhor que ela conseguia pelo Matias, que foi acusar ele de um crime que ele estava cometendo. Tá bom, ele não tava levando essas pessoas para serem escravizadas. Pior, ele tava levando essas pessoas para serem mortas. Julgadas e condenadas à morte, todas. Caralho, Matias, assim, ai, pelo amor de Deus. Putíssima com o Matias no primeiro livro. Eu fiquei putíssima. Eu mandava 50 mil áudios xingando o Matias. Eu não aguentava o Matias. Mano, tanta bola fora, tanto preconceito. Nossa. Chegou o segundo livro, porque no primeiro ele já tem uma leve redenção. Eu tava assim, vamos ver o quanto isso vai durar. Mano, durou. Durou. Gente, ele mudou. Eu fiquei chocada. Eu achei muito bem construído, na verdade. Assim, é meio real. Ao mesmo tempo, não sei se é. Ai, mudou por conta de uma pessoa, de um amor. É meio romântico, mas assim. Eu acho que faz sentido. Eu acho que se a gente vai mudar, muitas vezes é por conta de amor mesmo. Não tem nada que vai te mover mais do que amor. Então. Não sei, mas eu não quero nem discutir se vai ser real ou não. Eu achei muito bem construída a evolução dele como personagem. Eu gostava muito que ele tinha plena consciência. Ele ainda tinha pensamentos de isso é anormal, isso é impuro. Mas ele foi conseguindo moldar a crença dele, a fé dele, de um jeito que ele conseguia aceitar os Grishas e, tipo, se manter na cultura, na fé dele, esquecendo as ideologias erradas da cultura dele. E a vontade absurda que ele tinha de mudar o país dele, de ter mudado e percebido, nossa, a vida é muito melhor assim. Se a gente aceitar que existem igrejas e que eles são melhores que a gente mesmo, às vezes, e não tem o que fazer. Ele percebendo que realmente muito de Frigerda foi construído por Grishas e que não dava para ignorar isso. E querendo que os outros dos Kelly agissem do mesmo jeito, que eles também percebessem que eles também estavam sendo enganados, percebendo que ele foi enganado, a manipulação que ele sofreu desde criança, foi uma coisa muito linda. E eu gostei muito que desde o começo até o fim, ele continuava tendo os pensamentos de uma coisa que ele cresceu ouvindo a vida inteira, mas ele sabia como negar esses pensamentos e criar novos, de não olhar para eles e pensar eles são anormais, de esses pensamentos ainda virem, mas de não dar atenção para esses pensamentos. Eu achei lindo. Eu achei muito melhor do que se ele só tivesse, nossa, como eu pensava isso, como isso aconteceu. Não, ele sabe exatamente como isso aconteceu. Eu acho isso incrível. Ele muda muito. E aí ele morre. Eu vou ser honesta, eu peguei spoiler disso. Eu peguei muito pouco spoiler desse livro, porque eu li muito rápido. Mas de todos os spoilers que eu peguei, eu nem lembro de outros que eu tenho pegado.
Eu consegui fugir da maioria. Eu fiquei muito triste de pegar esse spoiler, porque eu de verdade não tava vendo que isso ia acontecer. Eu acho que é muito normal eu começar a ler esses livros, ainda mais assim, eu sou muito fã de Ordem Paranormal. Aí era um pensamento muito comum pra mim de quem vai morrer agora. Mas eu tava lendo esse livro e foi um pensamento que não passou na minha cabeça por um segundo. Eles estavam sempre à beira da morte e eu nunca pensava que eles realmente podiam morrer. E não era nem daquele jeito. Eu critiquei tanto Stranger Things por isso. Tanto, porque eles estavam sempre, nunca era acreditável. Era sempre acreditável, você ficava sempre tensa. Mas no fundo da minha cabeça eu tava assim, eles não vão morrer. É o 6 pra sempre, porra. Eles são imbatíveis. Eles não vão morrer. Como que isso iria acontecer? Eu queria muito ter lido sem ter ideia que isso ia acontecer. Mas eu vi um edit. E era um edit que eu não ia pensar nada desse edit. Mas eu abri os comentários. E aí eu consegui, pelo contexto, entender que ele ia morrer. E aí eu passei o resto, eu li isso, eu vi isso, tipo, na metade do segundo livro. E eu passei o resto do livro tentando falar, não, às vezes é coisa da série. Essa série é toda diferente, mataram o Matias na série por motivo nenhum. Tentando me convencer de o que eu vi não era o que ia acontecer. Por incrível que pareça, eu gosto muito da morte dele. Eu queria muito ter visto sem spoiler. Ser pega completamente de surpresa. Mas eu acho que como eu sabia, eu tava com expectativa de... Ele vai se sacrificar pelo grupo? O que vai acontecer? Mas a morte dele eu achei muito significativa. O Drews Kelly, de 14 anos, matar ele, assim. Depois de tudo ter acabado, eu vou chorar. Eu achei muito significativo ele ter vivido até o último segundo com fé e com esperança que ia conseguir mudar o povo dele. Tentando, na conversa, tentando dialogar com uma pessoa com uma arma apontada na cara dele. Isso é a coisa mais Matias do mundo. Eu acho que eu passei o segundo livro inteiro amando muito o Matias, porque eu vi essa evolução dele. E o Matias é um personagem muito único. Eu não sou uma pessoa de fazer diagnósticos de internet, falar tal personagem é autista, mas ele era um pouquinho autista. Não, assim, ele era muito literal e eu amava isso nele. E ele era muito... O que contam pra ele é o que ele vai acreditar, tanto que ele acreditou muito. Talvez, não é nem de autismo, é de como ele foi criado. Ele foi pego com, tipo, 9 anos de idade. E botaram uma coisa na cabeça dele, então ele começou a acreditar em tudo que falavam com ele. E aí ele, tipo, aprendendo a questionar as coisas. Mas ao mesmo tempo, sempre que fazia uma analogia, sempre que falava uma coisa... Não sei, uma coisa metafórica, ele sempre levava pro literal e eu achava isso incrível. E tem uma cena no primeiro livro ainda, que o Cass fala que o Matias fede a decência. E eu passei o resto do primeiro e o segundo livro inteiro pensando nisso. O Matias fede a decência e ele morreu fedendo a decência. Eu achei a morte dele muito significativa, eu gostei muito do jeito que ela foi. Eu não sei... É difícil essas discussões. Foi necessário, desnecessário, não precisava ter acontecido. Eu acho que aconteceu de um jeito muito bom, que podia muito bem ter acontecido. E foi bom um choque de realidade. O Jasper fala isso. Não sei, eu acho que eles não percebiam o quão próximos eles estavam enquanto eles se importavam um com o outro. E na cena que estão todos reunidos com o Matias morto, o Jasper fala isso. Eu pensava que a gente era imbatível. Eu já perdi tantas pessoas na minha vida em situações tão parecidas em trabalhos, assim. Mas por algum motivo, essas 6 pessoas eu tinha toda a esperança do mundo na gente. E eu acho que é exatamente essa impressão que passa lendo. Eu tô literalmente chorando. A gente fala sem luto, sem funerais, mas aí quando realmente acontece sem luto, sem funerais, a gente vê que é uma coisa horrível. A cena deles fazendo o mínimo de cerimônia que eles tinham, com o tempo que eles tinham. O Matias foi destruidora, assim, avassaladora. Foi muito, muito triste. Muito necessária também. Ai. Eu amei muito o Matias no segundo livro.
Acho que como eu comecei a falar dos personagens, eu queria continuar. Eu queria falar do caso da Inês. Um dos maiores romances que eu já vi na minha vida, assim, cinema. Que incrível. Muito incrível. Eu achei a construção dos traumas deles e como isso afetava a relação deles muito incrível. O tanto que o Cass se importava com a Inês era incrível. Mas eu queria falar uma coisa que me pegou muito no primeiro livro, é que a Inês já era desesperada pra tentar entender o Cass. E ela ficava muito assim, o Cass é misterioso, ele age de maneiras que... Eu sei que ele tem uma razão, mas eu não consigo entender. E aí a gente ia pra visão do Cass, e o Cass olhava pro Willam e falava, o Willam fazendo a maior bestice do mundo. E ele olhava pro Willam e falava, por algum motivo eu confio muito nele. Eu confio nele. Mano, o Willam faz tudo errado. Nada que ele faça certo. Faz a pergunta mais idiota do mundo. Mas eu confio minha vida nele. Esse moleque merece minha confiança. Aí ele olhava pro porra de um Druskelly. Ao mesmo tempo que obviamente apaixonado por uma Grisha. Era um Druskelly e ele tava querendo matar a Nina em todos os momentos. Ele olhava pra ele e falava, não, vai lá, fica com a Nina. Eu confio nele, eu sei, ele fede a decência. Eu confio nele, completamente. Ai, vai lá, pega o churrão, pega o Quay. O Quay não era o Bo e o Burr, né, no primeiro livro. Pega o Bo e o Burr. O objetivo dessa missão, eu vou confiar em você, seu Druskelly que está em Figerda. Você não vai trair a gente. Eu sei disso. Eu achava incrível. Ele tinha uma confiança muito bizarra. Assim, em coisas que todo mundo ia confiar, ele tava assim. Em coisas que tava todo mundo olhando, tipo, pelo amor de Deus, ele dava total confiança. E assim, não sei. Na minha cabeça, eu comecei o livro muito incomodada que eles todos tinham, tipo, 17 anos de idade. Eu acho que em alguns pontos isso ainda me incomoda, especialmente em personagens como a Nina. Tipo, eu acho a construção da Inês como alguém que foi sequestrada com 14 anos e levada pra um... qual o nome disso? Pra uma casa de prazeres e assim. Achei uma ótima construção. Mas a Nina se usa muito e usa muito do corpo dela. Eu achei que foi um pouco mal discutido isso. Principalmente porque ela tem 17 anos de idade. Eu acho que isso nunca é levado em consideração. E eles estão sempre contando com isso e ela tá sempre fazendo com o maior prazer. O que eu acho que... Falando, só reconhecendo isso que tava acontecendo já seria melhor. Eles levam muito da... A Nina é que vai mentir, então ela vai lá e vai fazer isso, e é a sua parte da missão. E muito no... Ai, ela flerta com todo mundo, ela é assim, tipo... Sabe? Tá bom ela mentir, ela ser a pessoa que vai manipular as pessoas pra fazer o que ela precisa, mas... Essa hipersexualização dessa menina de 17 anos me deu uma incomodada. Não foi tão ruim quanto poderia ser se o livro ainda foi escrito por uma mulher. Foi, né? Eu acho que foi. Leigh Bardugo? Eu não sei esse nome, eu acredito que foi escrito por uma mulher. Vocês não têm noção do susto que eu levei quando eu fui pesquisar para botar o print. A intenção era botar o print e dizer, é uma mulher. Tcharam! Ela é israelense, israelita, tipo, ela literalmente nasceu em Israel. Eu não sabia nem que esse povo existia. Eu estou chocadíssima. A única informação que eu tenho é que ela nasceu lá. Eu não sei se ela é maluca ou se ela tem senso de, né, de apoiar a Palestina, porque, caralho, estou em choque. E eu acho que tem muitos tópicos nesse sentido que são muito bem discutidos, e o da Nina me incomoda um pouco. Eu acho que não foi discutido o suficiente, não foi discutido em momento nenhum, na verdade. Mas o que eu tava falando? Do Cass. Eu acho o Cass um personagem muito interessante de se pensar como um garoto de 17 anos, porque ele faz coisas inacreditáveis. Ele faz coisas assim, uma forçação de barra, mas ao mesmo tempo não parece forçação de barra. E ao mesmo tempo, ele é tão sério, só que ele é tão um garoto de 17 anos. Ele não consegue falar com a Inês. Ele não consegue. A relação dele com o Willam é uma coisa que eu vou me estender bastante, porque eu gosto muito.
Eu acho que eles têm uns paralelos e uma dinâmica incrível. Sei, as piadas que ele faz, o jeito que ele pensa, o jeito que ele dá e não dá confiança às pessoas, me passa muito uma imagem de um garoto muito jovem. Talvez 17 seja muito. Não param de me ligar. Talvez 17 seja muito, muito jovem, mas me passa essa sensação, eu gosto muito dele. E eu gostava muito no primeiro livro da dinâmica da Ina, pensando o que passa pela cabeça dele, e ele não confia em ninguém, não sei o que, passando por uma visão, no caso, ele tá... Eu confio no mercantizinho. Esse Kelly, ele foi manipulado, ele fede a decência. É claro que ele vai fazer a coisa certa. Tipo, eu achava incrível. Parecia até um pouco ingênuo da parte dele, o que é assim, caso ingênuo. Não sei, eu gostava muito. Eu queria falar um pouco da relação do caso com o Willan. Eu acho que foi uma das minhas relações favoritas de todas. Eu amei esses dois. O Willan eu acho que foi meu personagem favorito, porque ele é o tipo de personagem, ele é meio Nico de Angelo das ideias, e Nico de Angelo pra sempre vai ser o meu primeiro personagem favorito, tipo, é ele, sabe? Então, não sei, é um tipo de personagem que acho que é fácil de identificar. E eu amava muito ele, muito. O Willan era incrível, mas eu passava muita vergonha lendo os POV dele. Não lendo os POV dele, porque eu queria falar sobre isso. 5 POVs em 2 livros inteiros? 5? Eu nem contei, eu vi uma pessoa no Twitter falando, mas pra mim pareceu 4. Muito pouco. Muito pouco. Teve uns POV do Jesper que podia facilmente ser dele, viu? Eu achei uma sacanagem. Quantidade de POV que deve ter tido do Matias. Eu entendo não ter POV dele no primeiro livro, porque queriam esconder que ele não lê. Mas no segundo? Tá bom. O que eu tava falando? Case... Willan. Assim, eu gosto muito do Willan. Gosto muito do Willan. Mas ele fazia muita coisa errada. E ele era extremamente inexperiente. De todos lá, ele não tinha experiência nenhuma. A única experiência que ele teve foi nenhuma experiência de barril, porque ele foi protegido pelo caso desde o começo. O caso viu ele lá e falou, não, esse aqui eu conheço, ele vai me ser útil, protegeu ele. Ele não tinha experiência nenhuma, ele fazia muita coisa errada por essa inexperiência, ele tentava acertar. Mas... o caso amava ele. Gente, o caso passava uns panos pra ele que ele nunca passaria pra pessoas tipo Jesper. Depois eu tenho que falar sobre Caso e Jesper. Puta que me pariu, o Caso e Jesper, ok? Eu tenho muito a falar sobre Caso e Jesper. Mas o caso punia muito o Jesper, e o caso puniu o Willan uma vez. E eu nem cheguei a entender se realmente foi uma punição, ou se o Willan sabia o que estava acontecendo, que foi no último livro. O Willan leva uma surra, dos corvos, dos drags. E no POV dele pareceu que ele achava realmente que eram os leoneiros. Só que aí passou pros próximos POVs e ele só falando, nossa... Porque o próximo POV que ele apareceu foi o Matias. E aí o Matias falando, nossa, ele quis fingir bem, né? Tipo, caralho, ele podia ter fingido confessar um pouco mais cedo. No POV do Willan não foi fingimento. Ele realmente confessou tudo que ele sabia. Mas aí depois, quando passa pro POV do Jesper, eu acho, ele já tava tipo, eu quis ser convincente. E aí eu fiquei sem entender se era ele falando pro caso, assim, tipo, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, você não me avisou sobre isso acontecendo. Você tava testando minha fidelidade, minha fealdade, o que foi isso? Ou se ele real sabia. Eu fiquei um pouquinho confusa. Mas eu sinto que esse foi o único momento de punição, de verdade, porque o momento que ele manda o Willan para descobrir que a mãe dele tá viva, sabendo disso, sem avisar ele, eu acho que foi muito necessário. E o Jesper tava lá e o Jesper viu isso como uma traição. E ele viu isso como, nossa, tudo bem me punir, mas o Willan não merece isso. E eu não vi como isso. Eu vi como uma coisa muito necessária, e principalmente do ponto de vista do caso. Eu acho que o caso e o Willan são muito paralelos do que
os dois podiam ser tipo, o Willan é o que o Cass poderia ter sido e o Cass é o que o Willan poderia ter sido, tipo... Eles têm uma vida tão diferente, ao mesmo tempo eu vejo tantas coisas iguais nos dois. Eu realmente vejo muito eles como irmãos. Muito. E eu acho que nenhum dos dois reconhecia isso, porque primeiro o Willan é filho único, ele nunca teve muito essa relação. E o Cass era era o caçula. E o Willan claramente seria o mais novo, mas eu tenho a impressão que o Cass tomou um papel de irmão mais velho sem nem perceber pro Willan. Porque ele protegia muito o Willan. E ao mesmo tempo, ele falava mal do Willan, mas quando falava mal do Willan, não tava assim. Ele defendia o Willan. Assim, pro Jean Van Eyck, puta que bem pariu o Jean Van Eyck, inclusive, todo sofrimento do mundo pra Jean Van Eyck é pouco. Ele defendia o Willan assim com unhas e dentes, às vezes. Principalmente no povo dele, às vezes ele não falava. Mas as partes que o Willan, as partes que o Cass falava sobre o Willan eram com muito carinho e muito assim, tipo... Muito defendendo, muito defensor. Ele não falava assim nem da Enid. Da Enid ele falava com amor, ele falava, nossa... Entendia a Enid, cada centímetro de tudo dela ele entendia. Mas o Willan não, ele não entendia o Willan, mas ele... tinha um senso de proteção muito grande com o Willan. Eu achava muito interessante e ao mesmo tempo era muito implícito, assim, não era tão claro. Talvez eu que estivesse procurando um pouco demais, até. Mas eu gostei muito da relação deles. Eu acho que foi muito necessário o que ele fez de mostrar pro Willan, porque o Willan foi uma pessoa completamente manipulada pelo pai a vida inteira. Tanto que ele sabia as coisas horríveis que o pai tinha feito. Ele tinha visto o pai tentar matar ele 2 vezes. E ainda assim, quando o Jasper falou isso, sem nem saber das duas, o Jasper falou isso falando de uma. Ele falou, não, ele não tentou me matar. Ele atacou um barco que eu tava lá. Me matar seria uma consequência, não era o objetivo dele. Assim, ele defendia o pai dele. E o Cass olhava pra isso e falava... Meu filho, como você quer fazer o que a gente precisa fazer aqui se você ainda tem essa compaixão com seu pai? Eu entendo ter uma relação complicada com isso na sua cabeça, mas você ainda é manipulado pelo seu pai. Você precisa entender o que aconteceu. E aí ele mandou e falou, você vai levar um choque de realidade, mas você vai voltar com o ódio que eu preciso pra você se manter aqui, pra você conseguir fazer o que a gente precisa fazer e pra você perceber o quão, assim, eu acho que ele tinha muita dó, ele tinha muita dó do Willan e ele sempre falava para as pessoas não terem dó do Willan. E eu acho isso uma coisa muito de irmão, de sentir, não sei, porque dó é uma coisa que às vezes, assim, se você fica falando, ai, coitadinho, o Willan é um pobre coitado. Mano, o Willan era muito coitado o tempo todo. Mas se você continua falando pra uma pessoa coitado, ela vai agir como coitado. E o Cass podia sentir a maior dó do mundo pro Willan. Mas ele sabia disso, se as pessoas continuarem tratando ele como coitado, ele vai virar um coitado, ele não pode virar um coitado. Gente, pelo amor de Deus, vamos tratar ele, ó, 16 anos nas costas, marmanja, a gente aqui tem 17, vamos pegar no tranco, pelo amor de Deus. E eu não sei, eu achei essa relação que eles tinham muito de irmãos, muito. E eu achei a cena do Willan descobrindo da mãe, foi uma das cenas que eu mais chorei, eu acho que foi a segunda cena que eu mais chorei, a primeira sendo, né, a morte do Matias, que eu chorei só de lembrar. Mas foi a primeira cena que eu realmente chorei, porque assim, eu acho que são passados e passados, né? É difícil comparar trauma, mas o do Cass foi mais chocante, foi muito triste o do Cass. Mas eu não chorei, parece que o do Cass me esvaziou só, eu fiquei, nossa... Sabe quando você olha e você fica sem nem saber o que pensar? E o do Willan eu chorei, por quê? Porque ele se permitiu chorar, porque ele tava lá extremamente ansioso e assim, sentindo todos os sentimentos, que era o oposto do Cass, que nunca sentia, que sempre guardava e quando vinha uma onda e ele não sabia como lidar com isso. Não sei, eu achei eles paralelos muito interessantes, eu gosto muito da relação deles, muito. A intenção era esse vídeo ter tipo 20 minutos, pra eu conseguir postar no meu Instagram privado. Já tem 42.
Eu vou ter que postar no YouTube privado. Nunca postei no YouTube, vai que dá erro. Ai, que preguiça. O que mais que eu queria falar? Eu queria falar um pouco sobre o Jasper e o Cass. Eu acho o Cass um personagem muito interessante. O Willan é meio que meu favorito, porque ele é meu protegido. Mas o Cass é definitivamente o personagem mais importante. Pra mim, eu acho que meus 3 favoritos são Cass, Enid e Willan. Apesar do meu casal favorito ser Willan e Jasper. Acontece. Eu queria falar um pouco sobre Cass e Jasper. Porque ano passado eu estava cracuda de marotos. E foi quando eu li Alden Dudes. E eu também li The Cadence of Part-Time Poets. E eu também li diversas fanfics menores e médias sobre eles. E eu estou obcecada. E até hoje eu acho que eu vou continuar fazendo isso. Tudo que eu... É muito comum eu ver os marotos em outros lugares. Quando eu assisti aquele Rocky Horror Picture Show, a única coisa que eu conseguia pensar era, imagina os marotos assistindo isso. Era a única coisa que passava na minha cabeça. Eu passei aquele filme inteiro pensando nos marotos. E esse livro aqui, eu acho que ele tem uma dinâmica muito única, que não caiu quase em momento nenhum de eu pensar em marotos. Eu pensava neles como eles, o que é ótimo. Mas teve uma dinâmica que me chamou muita atenção, que foi do Jasper com o Cass, que me lembrou muito a dinâmica do Sirius com o James em algumas fanfics. Que é uma dinâmica de quê? De melhores amigos. Porque eles são melhores amigos, é indiscutível isso. Eles são melhores amigos. Eles podem não assumir, o Cass pode falar que não tem amigo, o Jasper claramente assumiria, mas eles são melhores amigos. Mas eu amo... Tem uma relação tão complicada e tão intensa, que ao mesmo tempo eles são vistos como irmãos e um já teve um crush no outro. Eu amo essa dinâmica. Eu amo essa dinâmica. Eu amo quando a amizade é tão intensa que, assim, ao mesmo tempo que passa uma linha, fica entre amizade e irmandade, vai pra um sentimento romântico ao mesmo tempo. É uma confusão. É lindo. É horroroso. É lindo. Eu amo. O Jasper claramente tinha um crush no Cass. Eu conseguia ver isso, assim, desde o começo. Eu sabia que nunca ia acontecer. Mas era muito claro de ver isso acontecendo. Mas não era um crush de, meu Deus, eu amo ele, e se eu não tiver ele, eu vou... Não era um crush que ele ficou devastado. Era uma coisa que ele sabia que era impossível, que ele sempre viu como possível, mas que ele falou, porra, o que eu vou fazer? Né? Meu melhor amigo, é claro que eu vou ter sentimento sobre ele em algum momento. Quem nunca... E nunca, em momento nenhum, chegou a ser um ponto dele sofrer pelo caso. Mas é uma coisa que tinha acontecido. Ele sabia que o caso amava Enid, ele respeitava isso. E ele começou a gostar do Willan. Eu acho isso muito Sirius Black da parte dele. E aí a parte que o Cass chama o Jasper de Jordi. Eu acho que eu chorei essa cena. De verdade. Que eles estão discutindo e ele chama ele de Jordi, e aí eles começam a brigar de soco. E o Willan fica desesperado, falando, meu Deus, vocês acham que eles não conseguem se matar? E tava todo mundo assim... O Cass podia ter pegado a bengala dele e o Jasper podia ter pegado a arma dele. Eles não pegaram, eles não vão se matar, eles só precisam extraviar, assim, extraviar. Eles só precisam fazer isso, assim. Deixa eles. Inclusive, eu achei uma das cenas mais adolescentes, eles discutindo todos, os dois começando a brigar de soco. E o pai do Jasper aparecendo pra separar e sendo uma figura de autoridade. E aí... Teve alguém nessa cena que falou, nossa, com a presença dele, realmente dá pra ver a idade que a gente tem. A gente tem 17 anos, a gente é um bando de adolescente. Eu acho isso incrível, essa dualidade deles, de você precisar ter momentos pra lembrar a idade deles. Eu gostei muito disso, na verdade. Mas
Eu acho que muito do caso chamar o Jasper de Jordi vem de uma relação muito complicada que ele tinha com a lembrança do Jordi, de ao mesmo tempo, e ele reconhece isso, ele fala isso, ao mesmo tempo que ele endeusa o Jordi, ele tem que reconhecer que o Jordi foi um ingênuo, foi um bobo, que caiu no golpe mais besta do mundo. Não mais besta do mundo, foi bem construído, mas assim, é perceptível que ele tava caindo no golpe, e ele caiu no golpe, e o Cass, como uma pessoa que aplica golpe, sempre vê essas pessoas como assim, porra, pensa melhor, assim. E de ter essa relação de endeusar tanto que quando ele pensa que realmente. De endeusar tanto que quando ele pensa que realmente ele errou e ele era uma criança, mas ao mesmo tempo, porra, podia ter percebido. E vem uma decepção muito grande que ele tem com o Jordi. Ele não consegue conciliar exatamente essas duas imagens que ele tem do Jordi. Essa imagem de burro, de decepção, de você podia ter feito mais por mim, e a imagem de ele era o melhor irmão do mundo. E ele é tudo que eu podia ter pedido. E eu acho que quando ele chama o Jasper de Johnny, vem de um lado de uma decepção. O Cass pune muito o Jasper. E eu acho que vem muito disso. De ele gostar muito do Jasper. Ele se importa muito com o Jasper. E aí ele vê que o Jasper faz uma cagada que quase mata a Inês. Ele não consegue lidar com essa decepção. Porque a última vez que ele teve uma decepção desse tamanho, olha o que aconteceu com ele, moldou a vida dele inteira. E se a Inês morresse ali, provavelmente, possivelmente, ia moldar a vida inteira dele de novo. Então eu acho que era uma punição assim muito descompensada, muito desbalanceada pelo que o Jasper fez. Sim, o Jasper fez coisas horríveis, mas não tava no lugar do Cass de fazer o Jasper sofrer, por exemplo, um luto pelo Willan e contar pra todo mundo, não é o Willan, é o Quay que vai, não é o Quay que tá ali, é o Willan, e o Jan não tem chance de matar o Willan, contar pra todo mundo isso, menos pra pessoa que ele sabe que ia sofrer mais com a morte do Willan. Eu acho que vem muito dessa imaturidade de não saber lidar com essa decepção. E eu gosto muito do jeito que o Jasper reage, porque ele fica desesperado e ele quer muito a confiança do Cass de novo. Só que ao mesmo tempo o Cass é uma pessoa tão difícil de se ler que ele fica, eu já tive a confiança dele? Tipo, ele realmente se importava comigo? Eu gostava de acreditar que sim, mas será que eu tava olhando como eu queria, pegando sinais que eu queria, ainda mais se misturando pelos sentimentos românticos que ele tinha? Eu acho esse tipo de codependência tóxica muito boa. Eu acho que eles entram nessa, especialmente o Jasper. O Jasper tem um desespero muito palpável sobre o Cass e sobre o que o Cass pensa sobre ele. Tanto que a última cena dos dois, não é a última cena dos dois juntos, mas a última coisa que o Cass fala sobre o Jasper foi um elogio pra Inês passar pro Jasper, e que a Inês falou, nossa, isso vai significar o mundo pro Jasper. Ele vai ser a pessoa mais feliz do mundo quando ele ouvir isso. E eu tenho certeza que ele vai mesmo. Porque ele se importa muito com o que o Cass pensa. Muito. Eu amo essa relação deles. Eu amo. Eu acho incrível. O que mais que eu queria falar? Eu queria falar sobre a Inês, mas eu não sei nem o que falar sobre a Inês. Eu só acho a Inês uma personagem perfeita. Eu tenho vontade de chorar pensando na Inês. E não é nem pelo passado triste dela, porque eu gosto muito do jeito que esses personagens não deixam você sentir dó deles. Só o Willan. Só o Willan. Mas o resto não deixa. E eles estão assim, isso aconteceu comigo e eu tenho que lidar com isso. E eu tenho que bola pra frente. Porra, eu vou ficar o quê? Sofrendo? Claro que não. Eu tenho que viver a minha vida. Eu tenho que fazer novas decisões. Eu gosto muito do crescimento que todos eles têm. Mas a Inês, eu acho que no começo do primeiro livro eu tava com uma sensação que ela era uma arma, sabe? Ela era muito, extremamente vista como uma arma e ela se via como uma arma. E não sei, eu acho que eu tava assim, ela não vai ser uma personagem tão interessante, ela vai ser aquelas personagens. Sabe aquela personagem feminina que você olha e fala, essa personagem é foda? Mas aí você olha pra personalidade e é tipo, é só ela ser foda?
É só ela conseguir chegar nos lugares e ninguém ouvir ela, é só ela conseguir lutar muito bem, é só ela conseguir se tornar absolutamente invisível, é só isso. A Inej não, a Inej é duas pessoas diferentes quando ela tá em combate, quando ela tá com os amigos dela, e eu amo a versão dos amigos dela, eu amo a relação dela com a Nina, eu queria que fosse mais explorada, eu queria que tivesse um pouco mais de profundidade. Apesar de que eu gosto também muito de só ter uma amizade muito grande ali, que sempre foram amigas e que tem uma relação fácil. Eu gosto muito delas. E ainda a gente pensa com carinho sobre a Nina até o último momento, sabe? Eu gosto muito da Ina, de os conselhos que ela deu pro Jasper. Ela deu conselho pra mais alguém, pro Cass. O jeito que ela discute esse trauma mútuo deles de se encostar é muito incrível. É muito incrível. Eu amo muito ela. Eu acho ela uma personagem incrível. Assim, eu amo a fé dela e o jeito que ela se desenvolve com isso. Eu amo como ela pensa sobre a família dela, como ela pensa sobre o passado dela. Eu amo tanto ela que eu não tenho muito o que dizer sobre, do mesmo jeito que eu tenho, tipo, sobre o Willan, que eu xingo ele pra caralho, mas eu amo ele, e aí eu tenho várias coisinhas específicas pra falar sobre ele. Eu não tenho isso com ela, porque eu acho ela incrível. Eu gosto muito, muito, muito da Inej. Eu acho ela uma personagem muito, muito doce, muito gentil. E ao mesmo tempo ela é foda. Ela é a arma e a personagem feminina que você olha e fala, esta aqui é foda. Mas não é só isso. E ao mesmo tempo o final dela com o Cass e o jeito que ela fala com todas as palavras, não é o meu dever consertar ele. E eu não tenho a menor intenção disso, porque eu sei que se eu dedicar a minha vida com ele, eu posso muito bem me afundar com ele. E eu não vou fazer isso, eu não vou desistir da minha vida, porque eu tenho os meus objetivos. O momento que ela encontra um objetivo pra vida dela, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu acho que foi a primeira cena que eu lacrimejei. Eu gosto muito do jeito que ela vê a relação dela com o Cass, especialmente no final. Eu acho ela uma personagem muito madura. Muito madura. Nossa, talvez até faltasse um pouquinho de maturidade, de imaturidade dela. Porque. Ai, eu não sei o que dizer sobre ela, mas eu amo ela. Eu amo a história dela, num sentido. É uma das histórias mais tristes de todas deles. São todas histórias, eu não quero ficar comparando trauma. São todas diferentes. Eu gosto muito dessa coisa meio de família nômade e meio família de circo. Não era exatamente um circo, mas assim, de corda bamba, de se apresentar aí andando de lugar pra lugar. Eu sempre fui fascinada por isso. E eu gostava muito do jeito que ela via essas memórias dela e que ela não deixava elas se tornarem amargas. A relação que ela tinha com ela mesma e com a fé dela e com os outros personagens, com os amigos dela, eu acho que era tudo tão no ponto. Eu amo muito ela, muito. Eu acho ela incrível. O que mais que eu tinha pra dizer? Eu fiquei muito feliz sobre o desenvolvimento de todos os personagens, na verdade. Eu gosto muito de como eles mudam, eu gosto de como a Enid e o Willan encontram um propósito claro pra seguir. Eu gosto muito do desenvolvimento do Jasper, porque eu tava com muito medo de ignorarem esse vício dele. Mas eu gosto muito do jeito que foi desenvolvido e dele se relacionando com isso, dele ser Grisha e ter sempre escondido a vida inteira, eu achei muito incrível. Dele percebendo que não dava pra se manter daquele jeito, porque ele começa o livro assim, caralho, eu vou ganhar 3 milhões de Krugs, eu vou ficar rico e eu vou poder perder a minha dívida com meu pai e ainda vai sobrar pra eu continuar postando mais. E ele tava só com esse mindset aí. E eu gosto muito dele não ter conseguido mudar sozinho do mesmo jeito que a Inej conseguiu, por exemplo. Eu gosto muito que ele tenha precisado de muita ajuda e de muitas conversas. E que ele não tenha se resolvido completamente até o final. Até o final dele é meio aberto, assim, a gente tem muita esperança que ele vai dar certo. Mas é um processo muito longo de perder um vício. Ainda mais envolvendo todas as questões. Eu gostei muito dessa discussão sobre os bichos
precisarem usar os poderes dele, que um dos vícios deles era nessa adrenalina, não era só na adrenalina de estar no combate, era de ele finalmente estar usando esses poderes tão negligenciados dele. Eu gostei muito disso. O Matias, sem palavras, já disse tudo que eu tenho pra dizer. Eu gosto muito do desenvolvimento do Kaz também, eu gosto que o Kaz é muito autoconsciente. Ele é muito autoconsciente. E ele tem plena consciência que ele tava virando um Pecca-Romulus. E não conseguindo aceitar que ele não queria virar um Pecca-Romulus, que ele queria ser uma pessoa melhor. E a Inês tendo que virar pra ele e falar: você não quer isso. E você pode continuar fazendo essas coisas que você acha que é ruim. E continuar sendo esse monstro que você acha que é, mas direcionando essas coisas pra uma coisa melhor. Eu acho que no começo desse livro isso é uma coisa que eu tava pensando muito. Eu não tava conseguindo lidar com a imoralidade deles. Porque eu tô muito acostumada, eu acho que mais do que fantasia, eu sou muito acostumada a ler o quê? Distopia. Aqui é Maze Runner. Só que eu não tô com a trilogia, eu só tô com os 2 extras que eu nunca li. É muito comum os dos personagens... Será que quando eu acabar eu vou perder todo esse vídeo? Puta que me pariu, que medo. Terem esse objetivo muito de, assim, a gente vai mudar o mundo. E de ser realmente uma coisa muito grandiosa. Ou o mundo ou o país, e de uma guerra. E de envolver todo mundo. E no primeiro livro eles estavam um pouco se fudendo pra isso. Os únicos que estavam se portando com essa moral, assim, do que tava acontecendo com os Grishas e do quão errado era isso, eram a Nina e o Matias. E eu não tava conseguindo lidar com isso direito, deles não terem um objetivo grande de mudança social. Eu acho que eu tô muito acostumada a ler isso. Mas eu gostei muito de como isso foi se desenvolvendo. Eu gosto muito que no final eu acho que é o Willan que fala que ele tá muito satisfeito porque eles impediram uma guerra. Querendo ou não, eles impediram uma guerra e eles fizeram a coisa certa, o melhor que eles podiam fazer pelos Grishas. Eu aprendi a gostar disso, que a intenção deles nunca foi realmente fazer uma mudança social muito grande. As preocupações deles eram muito mais pessoais. Mas eu gosto do jeito que eles conseguiram... A gente tem que ter uma moral, né? Assim, não sei se tem que, mas eu acho que é muito necessário. Eu acho que é muito difícil viver em paz consigo mesmo. Se você não segue o que você acredita e o jeito que eles balancearam isso, assim, de no fim fazer a coisa certa, assim. Eu gosto muito do Willan por conta disso. O Willan é um personagem que nunca perdeu a moral dele, que nunca gostou de estar na situação que ele estava, nunca sentiu prazer por roubar, por matar. Ele não matou nenhuma pessoa ao decorrer do livro. Eu acho que a gente tá muito acostumado em fantasia a ver, tipo, essas mortes, essas coisas como muito cool, mas eu gosto do jeito que ele olhava pra eles e falava: eu amo essas pessoas, eu entendo porque elas fazem isso, mas ao mesmo tempo eu não entendo, e ao mesmo tempo eu fico muito incomodada com as ações do Kaz, e eu não quero me tornar uma pessoa assim. Eu gosto que ele manteve essa moral dele intacta, e eu acho que o Kaz também gostava dele. Eu acho que é mais uma dos paralelos dele. Paralelo ao mesmo tempo... contradições, não sei, eu amo a relação deles. Eles são opostos e eles são a mesma pessoa ao mesmo tempo. É incrível. Mas eu gostei muito disso, que o foco do livro não era fazer uma mudança social muito grande e ao mesmo tempo eles conseguiram de um jeito que não foi... Eles podem continuar falando: ai, não foi intencional, mas ao mesmo tempo foi, e teve muito uma coisa de ter paz consigo mesmo, de ter feito a coisa certa. Eu gosto do jeito que eles conciliaram isso. Muito. Eu vi uma discussãozinha sobre o Esper não ser tão bem desenvolvido quanto os seus casais. Eu acho que eu não perceberia isso. Mesmo. Mas sendo o único casal gay, assim, que são claramente feitos pra ser uma representatividade, realmente é uma discussão que se pode ter. Mas eu não sei. Eu me irritei muito com o Koei. Eu acho que não foi justificado em momento nenhum que ele fez. E ao mesmo tempo não foi... Tipo, eles deixaram passar muito... Eu não sei, eu achei muito fora de personagem. Parece que ela criou uma personagem que basicamente não tinha personalidade. Porque ele era importante pra história, só que ela não queria desenvolver mais um personagem. Botou o objetivo dele pra ser, tipo, o que vai ter o conflito do casal, porque, claro, um casal tem que ter um conflito de terceiro ato, e não é a mesma coisa, claro, mas assim, eles têm que ter um conflito,
e uma falha de comunicação. E isso tem que acontecer. E eu acho um jeito um pouco besta de fazer isso, especialmente porque não levou a merda nenhuma. Assim, o Willan viu ele beijar o Coelho e ficou... ou não tivemos uma visão do Willan sobre isso. Eu acho que a próxima visão do Jasper podia muito bem ser do Willan. Muito bem. Porque a gente não teve um sentimento dele sobre isso. A gente teve no máximo ele ficando puto porque o Jasper confundiu os dois e não sabia diferenciar os dois. Eu acho que foi meio mal desenvolvido. Eu acho que o Matias e a Nina tem um livro inteiro desenvolvendo a relação deles. O Kanej é impecável. Realmente eu acho que Jasper e o Willan podiam ter uma atençãozinha melhor. Eu gosto muito da relação deles. Mas eu acho que mesmo se eles tivessem uma relação mais simples, sem isso, eu acho essa parte do Koei, assim, meio jogada. Eu odiei, eu fiquei com tanta raiva. Eu mandei 50 mil áudios xingando o Koei pra minha amiga. Eu não tava conseguindo ler de raiva. Cadê aquele meme da Samira gritando idiota? Véi, eu me sinto a Samira agora. Mano. Como ele pode cometer um erro desses? O Willan era mais alto que Coelho, seu rosto também era mais estreito também. Se Jasper não tivesse tão perturbado, nervoso depois da luta com o Caso e da discussão com o pai, nunca teria confundido. E agora ele tinha arruinado tudo. Mano, mano, idiota. Mano, ai, que raiva. E aí muitas vezes acontece e é bom porque, tipo, move a história. Eu não achei que isso moveu a história, eu achei que isso tava jogado lá. E que é uma coisa muito errada que eles só ficam bravos com o Koei. Mas assim, tipo, o Koei literalmente, assim, assediou o Jasper. Porque ele se aproveitou do Jasper pra poder beijar ele. E não é discutido em momento nenhum, e também eu acho meio escrotinho isso do Jasper perceber que não é o Willan porque ele não beija bem. E ficar, nossa, eu esperei tanto pra ver esse momento e ele beija mal. E se o Willan beijasse mal? Não sei, foi uma coisa que ficou na minha cabeça de... Por isso, assim, eu sei que tem a coisa mágica de, nossa, você tá beijando a pessoa que você gostou por tanto tempo. E tava estranho de isso é o Willan? Mas eu não sei, eu achei meio bobo esse desenvolvimento deles. Eu acho que tava indo tudo muito bem. Eu acho que podia ter mais desenvolvimento. Eu acho que essa autora pecou um pouco no Willan. Porque o Willan não teve visão quase nenhuma. Ele tem um desenvolvimento interessante, mas eu acho que ela focou muito em juntar o desenvolvimento da Nina com o desenvolvimento de Nina e Matias, e a mesma coisa com o Matias, principalmente com o Matias. O desenvolvimento do Caso e o desenvolvimento da Inês como personagens é completamente junto, eles crescem muito um pelo outro, e do Jasper e do Willow não é assim, eles têm bons desenvolvimentos pessoais, mas em conjunto parece que é o casal menos... Mas assim, tipo... Casal, eles flertam bastante, eles claramente se gostam, é claro que vai acontecer. E é isso. Eu não acho que eles tiveram um desenvolvimento tão bom, isso é verdade. Me chama atenção, né, se eles são o único casal gay e eles não têm o mesmo desenvolvimento dos outros dois casais héteros. Mas de qualquer jeito eu gosto muito deles. Eu gosto muito da cena que eles finalmente ficam juntos. Eu gosto muito da relação deles com as suas respectivas famílias. Não as respectivas, do Willan com o Colin também, com o pai do Jasper e o Jasper auxiliando o Willan quando ele vai descobrir a coisa da mãe. Eu gosto muito deles. Eu acho que peca um pouquinho, mas já humilha vários livros. Só assim. Então, tudo bem. Eu acho que no mais, na visão geral, esse livro é muito bom, apesar de ter umas coisas que me incomodam. Uma coisa que também me incomodou no livro foi ninguém saber que eles foram pra Corte de Gelo, sendo que a Helen, a mulher do Menager, viu a Inês lá e falou pra todo mundo: o Cas tá aqui, se a Inês tá aqui, o Cas tá aqui. E aconteceu um negócio que ela sabia que foi eles que fizeram. E aí isso não se espalhou em Ketterdam em momento nenhum.
Porque, se eu não me engano, tem uma cena que aparece um personagem falando as notícias de Kertadan e uma era que não associaram ainda a eles. E é uma coisa que eles continuam pensando de, nossa, a gente fez tudo aquilo, a gente não merece, não recebe um reconhecimento. Mas assim, tipo, talvez a Helen não iria querer mesmo que eles recebessem um reconhecimento, mas não se espalhou pra nenhuma das meninas do Menegé e nenhuma delas espalhou pra ninguém. Eu acho isso meio irreal. Ok, eu acho que no geral é um livro muito bom. Me prendeu demais, eu li em 7 dias. Eu não canso de falar isso, porque fazia muito tempo que eu não lia um livro muito bom assim. Eu acho que eu tô numa fase que eu só tô conseguindo ler livros se eles forem muito bons e me prenderem muito, e esse foi exatamente assim. E eu tô muito feliz de ter lido ele. Eu achei incrível, tem coisas que me incomodam, não é perfeito, mas são coisas muito ínfimas pelo que foi o trabalho como um todo. Eu gostei muito, eu poderia passar horas. Eu passei 1 hora falando sobre isso em um vídeo que era pra ter 20 minutos. Eu vou foder o meu celular quando eu parar de gravar isso, se é que vai salvar, porque talvez eu perca tudo. E é isso, as minhas opiniões sobre Six of Crows. Todas, com muitos detalhes, porque eu gosto de yap. O meu adesivo da Jinx. Não sabia como começar o vídeo, não sabia como terminar o vídeo. É isso, gente. Tchau. Que livro incrível, leiam.